O segundo livro de Crônicas nos oferece mais do que apenas um registro histórico da monarquia de Judá. Ele nos mostra, de forma muito clara, a soberania de Deus sobre a vida dos líderes do seu povo. E é por isso que hoje nós vamos analisar 3 reinados específicos que ilustram um padrão bem solene: um começo fiel, uma transgressão que vem depois e o inevitável juízo de Deus. Joás, Amazias e Uzias. Os nomes deles ficaram registrados nas Escrituras, sabe? E servem como um exemplo da fragilidade do coração humano, mesmo quando esse coração recebe poder e bênçãos. A nossa análise de hoje vai mergulhar nesse ciclo de retidão, orgulho e queda, exatamente como está documentado lá nos capítulos 24 a 26 do segundo livro de Crônicas. Vamos começar então com o Joás. O reinado dele começa debaixo de muita piedade, de um desejo de restauração. Mas a trajetória dele vai nos revelar uma coisa: como a retidão, quando depende só de um homem, pode simplesmente desaparecer e dar lugar à apostasia e, claro, à ruína. A Bíblia diz que Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas preste atenção, tem uma qualificação crucial aqui. Ele fez isso todos os dias do sacerdote Joiada. O governo dele, que durou 40 anos em Jerusalém, foi no começo um reflexo da orientação do seu mentor espiritual. Uma base que, como a gente vai ver, se mostrou bem instável. E o ponto alto dessa retidão toda foi a ordem que ele deu para reparar a casa do Senhor, que era o centro da vida espiritual de toda a nação. Esse ato mostrou um zelo, um desejo genuíno de restabelecer a adoração correta. Joás mobilizou os recursos do reino para um fim sagrado, o que foi um feito de grande liderança espiritual. Essa linha do tempo aqui expõe a grande fratura do reinado dele. Depois que o sacerdote Joiada morreu, Joás simplesmente cedeu à influência dos príncipes de Judá. E o que aconteceu? Eles deixaram a casa do Senhor e serviram aos postes ídolos e aos ídolos. O fim dele não foi em paz, mas numa conspiração ele foi assassinado pelos próprios servos, pelos sangues dos filhos do sacerdote Joiada. E o ciclo, infelizmente, continua com Amazias, o filho de Joás. O reinado dele, que a gente encontra em Crônicas 25, espelha o do pai nessa dualidade. Ele também fez o que era reto, só que com um detalhe, porém não com interesse de coração. E foi uma grande vitória militar que acabou se tornando gatilho para sua queda. 10.000. Esse número representa a vitória que Deus deu a eles sobre os edomitas. O texto diz: Amazias, pois, cobrando ânimo, conduziu o seu povo e foi ao Vale do Sal e feriu a 10.000 dos filhos de Seir. Foi um momento de grande triunfo, de segurança para Judá, um sinal claro do favor de Deus. E é exatamente aqui que a gente vê a virada fatal na vida dele. A Bíblia narra que, depois de derrotar os edomitas, ele trouxe os deuses deles e os estabeleceu como seus próprios deuses, se inclinando diante deles. Pensa só, em vez de gratidão ao Senhor pela vitória, o coração dele se encheu com a vaidade da idolatria, provocando a ira de Deus. Depois de abandonar o Senhor, Amazias ficou tão soberbo que desafiou o rei de Israel para uma batalha. A resposta que ele recebeu foi essa parábola. Uma parábola cortante. Ela mostra bem a insensatez dele. Um rei que se achava um cedro, forte, imponente, mas que na verdade não passava de um cardo, prestes a ser esmagado pela própria arrogância. E a profecia da parábola se cumpriu ao pé da letra. A derrota foi humilhante e as consequências devastadoras. O rei foi capturado, as defesas de Jerusalém foram destruídas e a casa de Deus, aquela mesma que o pai dele tinha restaurado, foi saqueada de novo. O juízo de Deus sobre a idolatria e o orgulho se manifestou com força total. Chegamos então a Uzias. O reinado dele, que está detalhado em Crônicas 26, foi o mais longo e o mais próspero desses 3. No entanto, a narrativa bíblica o usa para ensinar a mesma e dura lição. A prosperidade que vem de Deus, quando gera orgulho no coração do homem, leva à transgressão e a um juízo terrível. 52 anos de reinado. É um período de um sucesso e de uma força impressionantes, porque a Bíblia diz que, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. A fama dele se espalhou, ele se fortaleceu de uma maneira extraordinária, mas essa extensão de poder se tornou seu maior teste. Para a gente entender o fim de Uzias, é preciso entender o que o juízo dele significou. A lepra, no caso dele, significou ser excluído da casa do Senhor.
Foi uma separação física e espiritual da presença de Deus, uma consequência direta da transgressão que ele cometeu no lugar santo. O ponto crucial da história dele é esse: exaltou-se o seu coração. Ele entrou no templo para queimar incenso no altar, uma função que era reservada só para o sacerdote. Por causa desse ato de orgulho e sacrilégio, a lepra apareceu na testa dele, na mesma hora. O rei mais poderoso de Judá terminou seus dias isolado, marcado pelo juízo de Deus. Portanto, as crônicas de Joás, Amazias e Uzias não são só relatos soltos, desconectados. Juntas, elas formam um padrão teológico muito coeso sobre o que significa a liderança debaixo da aliança com Deus. A bênção está sempre condicionada à obediência. E o orgulho? Bem, o orgulho sempre precede a queda. Essa tabela aqui resume de forma bem clara esse padrão que não falha. Cada rei começa com um ato de retidão que atrai a bênção de Deus. No entanto, cada um deles acaba sucumbindo a uma transgressão específica: a apostasia de Joás, a idolatria arrogante de Amazias e o orgulho sacrílego de Uzias. E para cada transgressão, um juízo correspondente e severo é decretado. A questão que fica para nós é profundamente teológica. Esse ciclo que foi registrado para a posteridade nos revela que a maior responsabilidade de um líder não é a administração, não é a estratégia militar, mas é a vigilância do próprio coração. O poder, que é uma dádiva de Deus, se torna um instrumento de ruína quando o temor do Senhor é substituído pela exaltação do ego. Esta é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Se esta análise bíblica o moveu à reflexão, nós convidamos você a se inscrever em nosso canal, curtir esta apresentação e também a deixar o seu comentário sobre as verdades eternas que essas narrativas nos ensinam.